Senhor Presidente, muito obrigada, senhores deputados. Senhora Presidente da CMVM, obrigada pela sua presença aqui e junto-me ao Senhor Presidente nas desculpas pelo atraso. Estamos no final da sessão e tem sido, enfim, somos todos muito requisitados para várias iniciativas legislativas, mas gostava de passar diretamente então às perguntas, pegando no que disse mais para o final da sua apresentação, que estava relacionado com os recursos humanos e com a situação financeira da CMVM. Obviamente, isto é uma questão que nos preocupa. Preocupa-nos, como referiu numa audição que teve aqui em junho, que onde referiu que tinha sofrido cativações, e preocupa-nos por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque as cativações não são legais, tendo em consideração a lei quadro que rege os reguladores e que diz expressamente, e estava aqui agora à procura... obrigada. E que diz expressamente: as regras da contabilidade pública e regime dos fundos e serviços autónomos relativas à utilização de despesas e utilização dos resultados líquidos e às cativações de verbas não são aplicáveis às entidades reguladoras. E, enfim, continua, tem pontos antes, um ponto antes e um ponto a seguir, mas o ponto fundamental é que nos parece muito importante, enfim, em primeiro lugar, respeitar a lei, obviamente, e em segundo lugar, objetivamente, parece-nos um erro político e até técnico limitar desta forma os recursos da CMVM, quando existe uma maior exigência para que a própria CMVM tenha uma intervenção mais ativa no mercado, e não é só da CMVM, isto diz respeito a todos os reguladores, e portanto, neste sentido, e até no sentido, e referiu aqui na sua apresentação os desafios que se colocam pelas transposições diretivas para a aplicação de nova legislação internacional que será aplicada também a Portugal, o DMIF 2, por exemplo, e por isso, neste contexto, parece-nos, e gostava de saber a sua opinião, parece-nos pouco prudente estar a fazer uma coisa que é ilegal e que, para além do mais, nos parece não ser muito racional, que é conter ou limitar a capacidade financeira da CMVM. E, portanto, gostava de saber como é que está neste momento a situação de pagamentos de salários no final do ano. O Sr. Ministro das Finanças esta semana, aliás, penso que já foi na semana passada, disse aqui à Comissão de Finanças, à COFMA precisamente, que não o preocupava não ter dinheiro para pagar os salários no final do ano. Eu acho uma resposta curiosa, porque me parece que afeta, e gostava de saber a sua opinião, a capacidade de previsão, de organização dos trabalhos, de organização dos recursos humanos, etc. E, portanto, isto é um tema que obviamente nos preocupa. Agora, no que diz respeito à situação dos lesados, nós temos estado aqui a ouvir também na COFMA várias entidades que se têm pronunciado sobre o acordo que tem sido alcançado, e nós temos a percepção que a CMVM teve um papel importante nesse acordo. Em particular, preocupa-nos que estejam só abrangidos produtos cujo registro foi feito no território nacional e, portanto, aparentemente os imigrantes estarão de fora do acordo que foi alcançado, bem como os produtos que foram vendidos no balcão do BES, mas que depois foram registados noutras jurisdições, offshores, etc. E também gostávamos de saber, enfim, o que poderia ser feito por estas pessoas que obviamente não desconheciam que as poupanças deles iriam ser tratadas desta forma. E depois põe-se também a questão dos lesados do novo banco. Quando o Banco de Portugal, no final de 2015, transferiu as obrigações séniores do novo banco para o Banco Mau, parece que não sabia que nesse conjunto de obrigações havia investidores privados que não eram qualificados. E a pergunta que eu ponho é: quem é que deve assumir a responsabilidade perante estes investidores da situação que aconteceu? Porque, sendo investidores não qualificados, nem sequer provavelmente deveriam ter comprado esses produtos
inicialmente, e, portanto, parece-nos que há aqui a necessidade de uma certa responsabilização de alguma autoridade regulatória. E, finalmente, no que diz respeito à fragmentação, referiu aqui a questão de um menor volume de transações, embora tenha havido uma redução nos produtos com alertas vermelhos, no que diz respeito aos produtos complexos, e um aumento dos produtos com alertas verde e amarelo, que são menos perigosos, enfim, para os investidores, ou que têm menos riscos para os investidores, mas, de forma geral, parece-me que, apesar de uma pequena melhoria na primeira metade de 2017, referiu que existe efetivamente uma maior fragmentação do mercado. E gostava de saber a sua opinião sobre como é que isso poderá ter sido afetado pela poupança. Nós sabemos que existe neste momento que a poupança das famílias, em particular, diminuiu e no último trimestre, para os quais temos dados disponíveis, foi mesmo negativa. Já aconteceu por 2 vezes no último ano, nos últimos 12 meses. E, portanto, gostava de saber qual é a sua opinião do impacto desta redução da poupança das famílias sobre o mercado de capitais, porque, obviamente, nos preocupa que o financiamento das empresas tenha sido feito em Portugal muito através do setor bancário, pouco através do investimento, pouco através enfim, dos mercados de ações e embora os investidores portugueses, pequenos investidores portugueses, sejam uma parte relativamente pequena, imagino eu, do investimento total em ações, etc., mesmo assim parece-nos que é preocupante esta tendência de redução da poupança, porque obviamente não é favorável ao investimento de longo prazo, que é fundamental para o crescimento de longo prazo. E era isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra à doutora Gabriela Fagueira Dias para responder. 5 minutos, sim. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões muito pertinentes. Vou tentar ser breve e objetiva. Relativamente à primeira questão, que incide sobre os recursos humanos, a situação financeira e as cativações, pois aquilo que tenho a dizer é muito simples. Tudo se mantém, como desde a última vez que cá estive. Portanto, a situação é a mesma, as preocupações são as mesmas. Enfim, à medida que o tempo passa, a situação torna-se, do certo ponto de vista, mais complicado, na medida em que a capacidade de previsão e de execução de projetos e de operacionalização, inclusive, ou de operar em certos níveis, se é progressivamente dificultada à medida que o tempo passa, mas nada se alterou desde então e, portanto, não tenho outras, enfim, sobre a minha opinião sobre o tema, enfim, eu gostaria de, há aqui 2 níveis, que é o nível da político e há o nível técnico, digamos assim. A nível político não gostaria de me pronunciar sobre a bondade ou não dessa decisão. Como Presidente de uma autoridade de supervisão que tem uma missão para cumprir e um mandato legal e um determinado enquadramento e um determinado projeto e um determinado orçamento para cumprir esse objeto, naturalmente que as dificuldades são aquelas que decorrem matematicamente, não é uma opinião, que decorrem matematicamente de uma cativação. E, portanto, se as rúbricas orçamentais se encontram cativadas, naturalmente que há uma percentagem do orçamento, daquilo que está orçamentado para cada um dos propósitos, que não pode ser gasta. E, portanto, isso Não. Há um orçamento, e o orçamento cumpre, em princípio, o princípio do equilíbrio orçamental, ou seja, quando projetamos o orçamento de 2018, que virá aqui para ser aprovado, projeta determinadas despesas em função daquilo que nós projetamos que sejam as nossas receitas. E desse ponto de vista, até ao momento atual, não temos nenhum desequilíbrio, isto é, não houve nenhuma má projeção, podia ter havido, até porque houve uma alteração na regulamentação, e, portanto, podia ter havido uma má projeção das receitas. Não. As receitas estão em linha com o que era esperado, e, portanto, havendo o princípio de equilíbrio orçamental e sendo o nosso orçamento, como se costuma dizer, à pele, as coisas são, é natural, matematicamente, que uma cativação produz esse efeito. E, portanto, nada se alterou e, por isso, enfim, não tenho mais a acrescentar sobre essa matéria.
Relativamente aos lesados, pois há efetivamente um conjunto de lesados do BES que não foram abrangidos no perímetro daquela solução. Naturalmente que a CMVM tem uma preocupação relevante e grande com todos os lesados, independentemente da circunstância, independentemente da causa da lesão. Simplesmente esta solução, que não foi construída pela CMVM, como sabe, foi construída por um grupo de trabalho, foi construída e projetada dentro de certos limites e de certos pressupostos que são apenas ajustáveis a estes que foram considerados no seu início aqueles que, de uma forma particular ou especial, necessitavam desta proteção. Não significa que os outros não mereçam proteção, significa que estão em circunstâncias jurídicas diferentes, designadamente alguns que estão completamente fora da nossa jurisdição, pelo local onde subscreveram as ações, onde elas foram registadas, ou o que seja, e portanto estão fora da jurisdição nacional. Não quer dizer que em teoria e em abstrato não se possam conceber soluções para todos. Na prática, esta solução não foi desenhada para todo o tipo de lesados do BES, independentemente do produto subscrito, independentemente das condições de subscrição, independentemente do local de subscrição ou do balcão a que foram subscritas. E, portanto, enfim, eu sobre isso, a única coisa que lhe posso dizer é que a CMVM mantém a sua preocupação e o seu empenho e o seu apoio, na medida do possível, a todos os lesados, mas não está nas nossas mãos amplificar esta solução, nem por iniciativa própria desenhar soluções que, como é sabido, implicam um patrocínio, digamos assim, também político, para as pôr de pé. E, portanto, não estão fora do nosso radar, nem do nosso âmbito de preocupações de todo, de uma certa forma, neste momento, mais, porque, efetivamente, não tem a mesma possibilidade de obter uma solução, mas, enfim, a realidade é essa. Relativamente ao novo banco, responsabilidades de uma autoridade de regulação. Bom, o que se passou aqui, enfim, em termos de responsabilidades, isso os tribunais, se as coisas lá chegarem, dirão, mas o que se passou aqui foi uma situação absolutamente normal que se transformou subitamente numa situação anormal, e anormal aqui não vai nenhuma crítica, poderia haver, mas não, o que eu quero dizer é isto: houve obrigações emitidas pelo novo banco que foram subscritas de acordo com a lei e com as condições que foram previstas para as obrigações, com inteira normalidade. Na sua maioria por investidores institucionais, é verdade, mas houve efetivamente subscrição por alguns investidores não institucionais e houve, como é normal nestas coisas, subsequentemente à subscrição pelos institucionais, elas acabam muitas vezes por ir parar às mãos dos não institucionais, por força da sua inclusão em carteiras de fundos ou por outros, enfim, transações em mercado secundário ou o que seja. E, portanto, não há nada de anormal, nem de irregular, nem que suscite a ideia de responsabilização a montante. A emissão, a subscrição e a titularidade daquelas obrigações emitidas pelo novo banco e subscritas por determinados investidores é, até ao momento da decisão da sua retransferência para o BES, absolutamente normal. O que sai fora do quadro de normalidade, e repito aquilo que já aqui anteriormente disse, a resolução é um quadro de disrupção. A resolução é um quadro legal e factual que contraria tudo aquilo que nós conhecemos, por um lado, e que contraria a normalidade das coisas e que desafia, inclusivamente, o enquadramento legal dos instrumentos, das transações, de tudo isso. Portanto, o quadro da resolução sobrepõe-se de uma forma que, a meu ver, não está acabada, já o disse também, e não está aperfeiçoada, nem sequer na forma como mede a possibilidade dessa sobreposição, até por vezes em termos constitucionais, mas a verdade é que se sobrepõe a um conjunto de outras garantias e a um quadro legal que passa a estar posto em causa quando há uma resolução. E há aspectos da resolução relacionados com a resolução que não foram previstos. Eu já disse isto aqui a propósito da informação do BANIF que desapareceu, e digo isto agora a propósito desta retransmissão das obrigações. O quadro da resolução diz: durante um certo tempo o perímetro da resolução não está fechado e é possível efetuar alterações. Se esta alteração foi corretamente efetuada e se foi ponderado tudo o que tinha que ser ponderado, isso é outra história, diferente. E sobre ela não me vou pronunciar aqui. Agora, até ao momento desta decisão, o quadro era de normalidade. Passou a ser um quadro de disrupção quando esta decisão é tomada, seja em que condições for, enfim, e, portanto, é introduzido aqui um elemento de anormalidade que não permite fazer funcionar as garantias e os quadros legais normais.
Por último, relativamente aos produtos financeiros complexos e à redução da poupança, pois sim, quer dizer, enfim, eu pareceu-me que extraiu uma conclusão que não era necessariamente aquela para a qual eu apontava, aquilo que foi dito aqui foi, há uma redução de produtos financeiros complexos, as pessoas há menos colocados e são menos arriscados. E isso é bom, diria eu, e isso é bom. Agora, se me pergunta, há uma redução da poupança e uma redução do recurso ao mercado por parte... Enfim, são factos da vida complicados, contra os quais que queremos combater, e daí toda uma estratégia da própria CMVM que está montada um bocadinho nesta perspectiva de que esta é a situação, esse é o quadro, é um quadro indesejável, é um quadro que não permite às empresas utilizarem o mercado como forma de financiamento num momento histórico em que o recurso ao financiamento bancário clássico está bastante restringido e bastante limitado e, portanto, tudo o que houver a fazer para dinamizar o mercado enquanto fonte alternativa de financiamento deve ser feito e a CMVM tem consciência de que tem que ser, se não um parceiro propriamente, tem de ser um facilitador de que isso aconteça. Não podemos fazê-lo sozinho, de todos, nem somos um agente de mercado, mas queremos estar lá e facilitar na medida do possível que isso aconteça. A redução da poupança e os riscos dessa redução da poupança para a própria economia são um facto. Sim. Espero ter respondido. Obrigado, Sra. Presidente.